Olá, futuro universitário. Meu nome é Lízia Adriane, sua professora de produção textual, em mais um projeto do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria Estadual de Educação, neste cursinho preparatório para o PAS, o EMA e Enem. O material você pode acompanhar no link. Na aula de hoje, nós vamos acompanhar o passo a passo de uma redação nota 1000, tomando como exemplo uma redação que já foi realizada no Enem do ano passado. É interessante falar para vocês que esse método que eu vou ensinar agora é chamado de correção coletiva. Enquanto eu estarei aqui mostrando a vocês parágrafo por parágrafo, você aí em casa também tem a oportunidade de corrigir aquilo que possivelmente você utiliza. Essa é uma redação cuja nota chegou a 980 no ano passado e nós vamos analisá-la parágrafo por parágrafo, a fim de que você também adquira as estratégias necessárias para levar você à nota máxima. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o aluno produziu um texto muito organizado. Se você observar bem aí no seu material, você vai perceber o alto grau de legibilidade, pouquíssimas rasuras. Na verdade, nós não temos nenhuma rasura, salvo aqui na linha 11, em que a gente observa uma certa ênfase em uma letra só, mas não se tratou de um erro. A gente tem também uma obediência à risca das margens. No canto ali, no meu canto esquerdo, você percebe que o aluno teve a preocupação de fazer a separação silábica toda correta, toda dentro dos limites da margem. É interessante eu falar isso a você também, porque muita gente escreve a redação para fora desses limites. E isso não deve acontecer na sua redação. No seu planejamento, na hora que você faz o seu rascunho para passar para a folha definitiva, você precisa também pensar e otimizar as suas letras, fazer as letras ficarem praticamente do mesmo tamanho, a fim de que caiba tudo ali organizadamente, sem você precisar desobedecer às margens dispostas pelo exame. Um outro ponto muito importante dessa redação é que o aluno escreve até o fim, até as 30 linhas. É claro que o Enem não vai dizer para você escrever todas as linhas, isso não é uma obrigatoriedade, porque se você escreve 8, a sua redação já é lida, menos que 8 é que sua redação é desclassificada. Mas se você conseguir escrever a sua argumentação, o que particularmente eu acho difícil, até 25 linhas, se você cumprir tudo aquilo que o Enem exigir, não há problema nenhum. Mas nesse caso, o aluno fez um uso altamente proveitoso de todas as linhas que lhes foram dadas, que foram dadas a ele. E aí ele conseguiu fazer a sua argumentação também em parágrafos. Você pode perceber que existe aqui um primeiro parágrafo que vai até a linha 7, o segundo parágrafo que vai até a linha 16, o terceiro que vai da linha 17 a 23, e, por último, a conclusão, que vai da linha 24 a 30. Então, foi um trabalho de muita estratégia desse aluno. Outro ponto importante também é quanto ao recuo dos parágrafos. Você pode perceber que o início de cada parágrafo existe um espaçamento. A gente chama isso de recuo. Para o Enem, isso é muito importante. O Enem acredita que quando o aluno faz isso, ele está tendo a ciência do que é o início de um parágrafo. Se isso não acontecer, se o aluno não fizer isso, esse aluno pode perder ponto, porque o Enem vai averiguar isso como um texto monobloco. O que é um texto monobloco? Um texto que a gente não sabe onde começa e onde termina, como se fosse um grande ajuntamento de palavras. Um outro detalhe e último é que esse aluno também teve a preocupação de manter a letra toda equilibrada. Nós não temos aqui presença de letras maiores do que as outras, como você pode ver. Não temos ali grandes mudanças nessa letra. É uma letra altamente constante e equilibrada, e isso contribui para a estética do texto. Você pode olhar aí de longe e você já consegue observar uma certa organização. E aí agora a gente vai partir para entender o que esse aluno fez em cada parágrafo, e você também já vai ter a oportunidade de consertar isso em sua redação. Primeiramente, o tema do ano passado
prezava, né, levava em conta os desafios do enfrentamento do trabalho de cuidados, essa invisibilidade que perpassa o trabalho de cuidados doméstico produzido por mulheres no Brasil. E aí, o aluno, ao pensar nisso, planejou a sua redação e ele culmina aqui para uma tese, né? Culmina aqui para uma redação que estrategicamente tem os seus pontos. Então, vamos lá. Como símbolo da discriminação feminina no Brasil, o papel social da mulher, originado e consolidado na colonização portuguesa, é caracterizado pelo trabalho, exclusivamente doméstico. Haja vista que a escravização de indígenas e de africanas restringiu as suas funções ao labor do lar, como cozinheiras, faxineiras e até cuidadoras de crianças dos senhores de engenho. Apenas uma pausa para dizer, eu havia dito que essa redação tinha tirado 980, mas essa é uma redação nota 1000, só fazendo uma ressalva, tá? Vocês estão vendo que nessa primeira parte aqui, nós temos uma coisa chamada de ambientação. O aluno optou por utilizar uma estratégia de referência histórica. Ele não utilizou filme, não utilizou uma série, mas utilizou ali um antepassado, ou seja, uma explicação histórica, estrutural, para que isso servisse de indícios até ele chegar ao que ele deseja dizer. É importante que eu esclareça para vocês o fato de que a minha primeira parte da introdução seja uma parte altamente indiciosa. Olha essa palavra, indiciosa. Ela precisa dar indícios daquilo que eu vou culminar na minha tese. Se eu trago inicialmente algumas características, informações e referências muito distantes, eu não tenho como fazer todo esse caminho até chegar à minha especificidade. O aluno, por sua vez, aqui escolheu uma referência histórica explicando que as mulheres negras e africanas, que são mulheres que majoritariamente estão ocupando esses cargos de trabalho de cuidados, começou com essa ação desde muito tempo, né? Desde a época da colonização portuguesa. E aí é interessante porque aqui ele já dá um indício, já dá o caminho de que isso restringiu as suas funções ao labor do lar. Olha só, cozinheiras, faxineiras e até cuidadores de crianças e senhores de engenho. Olha essa operação agora, argumentativa, que é um elemento que vai ligar a ideia da ambientação ao contexto, a fim de que eu chegue até os meus desafios, que é o que o tema pede. Nesse contexto, é válido ressaltar que, embora não seja um tópico de constante discussão, olha que coisa interessante, eu não disse aqui a palavra invisibilidade, mas ao afirmar, ao utilizar esse termo, que é um tópico de pouca discussão, eu estou me referindo a esse papel invisível. Os serviços das mulheres, especificamente o de cuidar de outras pessoas, é inviabilizado pela desvalorização ilícita e pela invisibilidade recebidas da sociedade, sendo uma marca do desafio enfrentado por essa minoria cotidianamente. Então como é que está o contexto desse problema no Brasil? É um tópico pouco comentado, mas é um tópico que faz parte de boa parte das mulheres brasileiras e que isso se configura como uma minoria. Interessante esclarecer também que a expressão aqui minoria social não se refere ao quantitativo. Todas as vezes que sociologicamente ou antropologicamente nós nos referimos a minorias, estamos falando de uma camada ou de um grupo social que teve seus direitos diminuídos, por isso que o nome é minoria. Então, mulheres, pessoas pretas, indígenas, pessoas com deficiência, idosos, a população refugiada, são exemplos de minorias sociais. E não é à toa que essas mulheres que estão ocupando os cargos de cuidadoras do lar, e também, ainda mais, por serem pretas e indígenas, elas têm ali o seu papel invisibilizado e são consideradas como minorias. Vamos para a última parte da introdução, que a gente chama de tese. Olha só. Ademais, torna-se viável relacionar essa complicação. Existe um contexto. E essa complicação agora tem causas. Essa complicação tem
desafios. Quais são os dois desafios? A perpetuação de valores preconceituosos e a precarização dessa atividade laboral. Então, ou seja, o trabalho de cuidados, que é invisível na sociedade brasileira, praticado por mulheres, se dá por conta da perpetuação dos valores preconceituosos e por conta da precarização da atividade laboral. O aluno também fez isso de uma maneira brilhante, porque ele coloca todas as palavras do tema. Estão percebendo isso? Todas. É interessante que logo na introdução você apresente todas as palavras que o tema te evoca. A gente chama isso de palavras núcleo. E são palavras que vão te ajudar a traçar um caminho argumentativo e estratégico sem você se perder, tá certo? Vamos para o desenvolvimento 1. Então, primeiro, ela vai falar de perpetuação dos valores preconceituosos e depois vai falar da atividade laboral. Vamos lá, desenvolvimento 1. Coloquei um operador argumentativo, denominado de nessa perspectiva. Olha como é um operador de continuidade. E eu tenho uma sugestão a fazer, eu colocaria nessa perspectiva de análise, nessa perspectiva analítica, tá? Para dar ainda a ideia, a qualificação, né, dessa perspectiva precisa estar muito clara ali, tá bom? Nessa perspectiva, é possível citar que a criação de estereótipos agrava a permanência de raízes estruturais, tradicionalmente discriminatórias, uma vez que a mulher se torna uma figura funcional padronizada. O aluno apresenta ali uma frase, a gente chama isso de frase de apresentação, e ele adianta o que vai conter dentro do seu desenvolvimento. Ele vai dizer que, lá na tese ele não falou sobre a perpetuação dos valores, e ele já explica para mim. Se esses valores preconceituosos existem, é porque ainda há a persistência desses estereótipos. E esses estereótipos vêm de uma raiz tradicionalmente preconceituosa. E que figura é essa que a mulher adquiriu? Uma figura de padrão, uma figura padronizada, de trabalho, de labor e nada mais do que isso. Ok. Sob esse viés, agora ele vai alimentar, sedimentar essa opinião que ele acabou de dar com um repertório, com um argumento de autoridade, ou seja, alguém entendedora do assunto, uma pessoa que tenha não só lugar de fala, mas alguém estudiosa disso, só para sustentar aquilo que ele está dizendo. Então, vamos lá. Sob esse viés, como afirma a escritora contemporânea Chimamanda Adichie, grupos minoritários são marginalizados pelo corpo social devido às características pré-estabelecidas sobre eles. Nós temos o primeiro erro aqui de primeira competência. Está na palavra pré-estabelecida. A palavra pré-estabelecida não é com acento e ela é toda junta, sem a presença do hífen, tá? Mas até agora o aluno só errou cometeu um desvio de ordem ortográfica. Até aqui, isso não é o suficiente para despontuar, tá certo? Ok. De forma que a imagem feminina seja um exemplo dessa situação ao ser relacionada constantemente ao trabalho de cuidado com uma conotação social negativa. Então, raízes preconceituosas, a mulher tem uma figura padrão, eu trouxe o pensamento de Chimamanda Adichie e eu faço a produtividade. Olha só. O pensamento da Chimamanda, ele vai até aqui, ó. Grupos minoritários são marginalizados pelo corpo social devido às características pré-estabelecidas sobre eles. Ponto. A partir daí já vem novamente a opinião do produtor, de forma que a imagem feminina seja uma situação, ou seja, de acordo com o que Chimamanda está dizendo, então eu posso enxergar na realidade brasileira que essa imagem feminina ela está constantemente relacionada a uma conotação social negativa. Ponto. Nessa conjuntura, é perceptível inferir, a gente chama isso de marca de opinião, inferir é a mesma coisa que concluir, ó, que analogamente à teoria de Chimamanda, mais uma coisa chamada de produtividade. Eu não deixei o pensamento de Chimamanda lá solto. Eu vou cada vez mais aproximá-lo da minha opinião. Então fica assim, ó.
A associação das mulheres ao cuidado comunitário ou doméstico é histórico, cultural e literário, como retratado na obra Outro Repertório, tá? Ela utilizou aqui uma exemplificação com base em uma literatura. Ó, na obra de Letícia Ieżowski, A Casa das Sete Mulheres, que conta os 15 anos da Revolução Farroupilha pela visão de 7 mulheres destinadas a cuidar dos feridos, servindo de exemplo para o reforço de estereótipos femininos nos diversos âmbitos sociais, principalmente no laboral. Uma dica que eu vou dar para vocês. É interessante que vocês justifiquem e comprovem com consequências que sejam reais. A aluna fez, ou o aluno aqui, fez uma coisa extremamente arriscada, mas que deu certo. Ela utilizou como exemplificação uma obra que é fictícia. Como você já está se aproximando do fim do seu parágrafo, é interessante que você utilize consequências vistas, exemplificadas, né? Então, por exemplo, maior número de doenças dessas mulheres, menos oportunidades de trabalho, menos oportunidade de estudos, né? Porque já que elas se dedicam tanto às tarefas domésticas, então elas perdem, né? Ficam limitadas a essas outras oportunidades fora desse ambiente. Ok? Tudo bonitinho, tudo certo, vamos para o próximo. Além disso, ó, a precarização do trabalho de cuidado realizado pela mulher brasileira é um dos inúmeros desafios que essas profissionais enfrentam diariamente, sendo um modo de invisibilizar a atuação no mercado profissional. Então, lá em cima na tese, a pessoa adiantou que existe uma precarização desse trabalho, ok? E aqui ele já justificou, já apresentou e já disse o que ele vai fazer no parágrafo. Sob essa ótica, segundo o sociólogo Ricardo Antunes, a sociedade atual possui uma tendência de precarizar as atividades laborais, influenciada, ó, outro legitimador, né, Ricardo Antunes, influenciada pela bolha ideológica que a isola no comportamento capitalista da luta desigual frequente. Nesse prisma, outro operador, ó, sob essa ótica, nesse prisma, operadores que conectam, né? Sempre eles fazem referência à frase anterior. Então, você já pode aí tomar como exemplo esses operadores para colocar na sua redação. Nesse prisma, pode-se concluir, no outro ela diz que pode-se inferir, que é a mesma coisa, mas ela não repetiu a palavra, isso é muito interessante, que em consonância com o pensamento, a gente chama isso de produtividade, peguei o pensamento de Antunes e agora eu vou transformá-lo e relacioná-lo e alinhá-lo ao meu pensamento. Um grande desafio para quem vive deste exercício trabalhista é a desvalorização, já que, além das mais remunerações financeiras e sociais, há o agravante da desigualdade de gênero. Ah, então por que que o trabalho de cuidado é precarizado? Primeiramente porque não existe um dinheiro suficiente para isso, a remuneração não é alta, e as mulheres que fazem parte desse trabalho já são desvalorizadas por si só por conta de serem mulheres. Então, essa é uma boa justificativa, madura, sólida e que realmente explica essa precarização que o autor se propõe. Que, historicamente, é uma pauta em discussão para a erradicação. E aí, eu acrescentaria, isso traz como consequência o quê? Exclusão, violência. Essas mulheres constantemente são alvos da violência doméstica de todas as formas, de todas as dimensões dessa violência. Olha que interessante, né? Muito bem, até agora não tem tantos erros, e o fato de ela ter tirado 1.000 é porque 2 pessoas avaliaram, né, como 1.000, e a gente vai para a conclusão agora que a gente precisa ter todos os elementos. Vamos lá. Portanto, é indubitável, a palavra indubitável significa sem dúvida. Constatar, olha que interessante essa palavra. Se é uma constatação, é porque eu já falei e agora, mediante tudo que eu analisei, eu constatei, eu concluí. Nada mais pontual do que essa palavra, né? Que medidas são necessárias para corrigir essa problemática? Outro elemento coesivo, porque essa problemática já foi dita anteriormente, ok? Frase de apresentação. Vamos agora para os elementos da proposta. Assim é imprescindível que o Ministério do Trabalho, órgão governamental, detalhamento do agente, órgão governamental responsável pela garantia de direitos,
Promova, por meio de incentivos fiscais, programas de fiscalização das garantias trabalhistas das mulheres cuidadoras, a fim de diminuir os desafios enfrentados por essas profissões. Ele fala tanto do preconceito, ele resolve tanto a questão do preconceito, que foi o primeiro desafio dele citado, como também ele fala a respeito da precarização. Legal. Paralelamente, uma segunda solução, é dever da mídia, máximo canal de informações da atualidade, viabilizar, por intermédio de comerciais televisivos, campanhas de conscientização sobre o papel da mulher na sociedade, com o intuito de eliminar estereótipos associados às funções exercidas por ela. Uma dica, tá? A mídia, ela sempre precisa de alguém atrás dela, ela não faz algo sozinha, tá? Então, tomem cuidado, foi uma redação nota 1000, mas tomem cuidado com o agente relacionado à mídia, porque, por vezes, a mídia não funciona se eu não tiver um agente atrás dela. Dessa forma, será possível, frase final, uma maior visibilidade do trabalho de cuidado e das múltiplas atividades que uma mulher exerce. Olha aí, uma frase que finaliza não só a conclusão, mas que finaliza a redação toda. E essas são as estratégias para que você consiga tirar 1000 nessa redação deste ano. Até a próxima. Tchau, tchau.